Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Noemi, eu faço parte do Ministério Infantil da IBF Limão e estou aqui hoje para a gente dar continuidade às nossas lições falando aí sobre Jesus. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração com você. Vamos lá? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigada pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, porque somos teus amigos e o Senhor nos tem como filhos. Somos muito gratos por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu gostaria de ler com vocês o versículo que a gente tem aprendido ao longo das lições. Ele está descrito lá em João, capítulo 15, versículo 12. Pede ajuda aí do papai e da mamãe para auxiliar na leitura da Bíblia, tá bom? Então, vamos ler aqui. A tia vai ler, tá? Tá escrito dessa forma. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo a vocês. Vou ler mais uma vez. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo a vocês. Então, semana passada, com a tia Bia, nós vimos 3 grandes personagens da Bíblia, né, que conversaram com Jesus. E para a gente fazer uma breve releitura, pegar lá da memória, puxar da memória, eu separei alguns elementos aqui para nos auxiliar. Então, o primeiro deles é um copo com água. Então, quem se lembra o personagem que Jesus encontrou ao longo da sua caminhada, que estava lá no poço pegando água? Alguém lembra? Eu acho que sim. Sempre tem alguém que lembra, né? Então, nós vimos que era a mulher samaritana. Era uma mulher que não tinha muitos amigos, praticamente nenhum. Ela estava ali andando sozinha, foi buscar água e aí ela encontrou com Jesus. E naquela época, né, as pessoas que eram de outros povos ou as pessoas mulher, né, então não tinha tantos amigos assim. Ela achou até estranho quando Jesus abordou e perguntou se ela podia lhe dar um copo d'água. Eu imagino que devia estar muito calor, assim como hoje, né? Então, um copo d'água ia cair muito bem, né? Provavelmente Jesus estava ali, dando aquela caminhada, né? Pregando, falando com as pessoas, então dava sede, né? Então, ele pediu um copo de água para a mulher samaritana. Ela achou super fantástico. Ela até falou, nossa, mas ninguém fala comigo neste lugar. Aí Jesus contou para ela, falou um pouco sobre o amor de Deus, né? E ela ouviu. Então, um copo de água lembrou aí a mulher samaritana. E tenho certeza que daquele encontro que ela teve com Jesus, a vida dela mudou. Tenho certeza disso. Mas também nós vimos mais 2 personagens, né? Então, o personagem que a gente viu também, ele foi encontrar Jesus à noite. Então, eu peguei essa lanterna, porque à noite a gente precisa de iluminação para enxergar, né? E ele foi encontrar com Jesus à noite. Alguém se lembra? Isso, era Nicodemos. Nicodemos era um homem muito inteligente, ele era muito estudado, ele era um dos doutores da lei. Então, ele conhecia muito bem a Bíblia. Ele conhecia a Bíblia, mas ele ainda não tinha tido aquele encontro real com Jesus. Então, ele foi procurar Jesus para aprender mesmo, né? Mesmo ele conhecendo a Bíblia em si, ele queria aprender um pouco mais do que Jesus tinha para oferecer. Então, ele foi se encontrar com Jesus à noite para ouvi-lo.
Aí também nos leva a pensar, por que será que à noite? Talvez à noite muitas pessoas já estejam dormindo e não iam ver ele. A Bíblia não fala claramente o porquê desse motivo de ter sido à noite, mas muitas vezes a gente conhece pessoas que se envergonham de dizer, né, que são crentes, que creem em Jesus, que vão à igreja, né, que fazem parte do GC, que é o grupo de comunhão que tem lá na igreja da IBF, que tem vergonha de falar, eu vou na escolinha todo dia, todo domingo pela manhã, né, quando tava normal, presencial, mas às vezes as pessoas acabam tendo vergonha de anunciar o amor de Cristo. Você conhece alguém que se envergonha de ser cristão? Ou até mesmo você já falou para algum amigo da escola: olha, eu sou cristão, eu vou à igreja, né? Eu oro, eu leio a Bíblia, e já se sentiu talvez envergonhado ou riram de você por isso? Acredito que pode ter acontecido, né? Mas lembre-se, a gente não pode se envergonhar de falar do amor de Cristo, porque Jesus deu a vida dele por nós. Então a gente tem que anunciar mesmo a palavra de Deus, mesmo que pessoas não concordem ou riem da gente, mas a gente precisa anunciar o amor de Cristo, tá? Então esse outro personagem foi Nicodemos e Jesus ensinou para ele sobre como que fazia para nascer de novo, né? Nascer do Espírito. É de fato largar tudo que não faz bem, tudo que nos leva a pecar, né? Tudo que nos afasta do amor de Deus. Então a gente precisa deixar essas coisas de lado e seguir nos caminhos corretos do Senhor. Então, é anunciar a palavra de Deus, é ter momento de oração, de leitura da palavra, é amar o próximo como Cristo nos ama. Então, isso é viver dentro do Evangelho de Cristo. É assim que devemos ser, tá? E o outro personagem que a gente viu foi um que subiu numa árvore. A tia fez até um desenho, eu vou pegar, só um minutinho. Ó, a tia desenhou uma árvore aqui. Uma árvore bem comprida. Ó. Ele era um personagem que ele tinha uma baixa estatura. Ele era um homem baixinho mesmo. E a multidão era tanta gente que ele não conseguia ficar no meio das pessoas para avistar Jesus. Ele queria ver Jesus mais de perto. Jesus estava passando no caminho, ele teve uma ideia: vou subir numa árvore. Uma árvore bem alta. Ele subiu para ver Jesus. E Jesus olhou para cima e viu ele pendurado na árvore. Aí Jesus olhou para ele e chamou ele pelo nome. Falou: Zaqueu, desce daí. Vamos. Hoje eu vou na sua casa. Quero ceiar com você. E Zaqueu ficou tão feliz que Jesus foi na casa dele. Nossa, ele ficou muito feliz. E ele era um homem que as pessoas não gostavam não, viu? Porque ele cobrava os impostos e ele não era justo, ele não era um homem justo. Ele cobrava os impostos e colocava um juros a mais, para a pessoa pagar um valor a mais. E aí, Jesus foi na casa dele. Olha que privilégio. Ele ficou tão feliz que ele se arrependeu das coisas erradas que ele fazia. E ele prometeu para Jesus, ele falou: de agora em diante, eu vou cobrar o valor justo. E das pessoas que um dia eu cobrei a mais, eu vou devolver. Olha que coisa linda, né? Então, a mesma coisa é conosco. Quando nós temos esse encontro com Jesus, depressinha, a gente tem que largar tudo que não presta. Tudo que nos afasta de Jesus. Tudo que Jesus não aprova. E a gente tem que deixar de lado. Você conhece alguém que não tem amigos? Olha, eu conheço alguns. E o que a gente precisa fazer? Nos aproximar, né? Então, aí no seu vizinho, no seu prédio, na sua escola,
se você vê que é uma criança que tá afastada, que fica ali sempre sozinha, tenta se achegar a ela, apresente o amor de Jesus para ela, oferte a sua amizade a ela, né? Então, é importante ter amigos, mas o nosso melhor e melhor amigo é Jesus, tá? Então, a gente fez essa relembrança do que a gente aprendeu, desses 3 personagens importantes que a Bíblia cita para nós. E cada um tem a sua particularidade e tem coisas boas para a gente pegar como aprendizado. Mas lembre-se sempre que Jesus é o nosso melhor amigo. Então, essa semana eu vou deixar aqui para a gente praticar. Um amigo que a gente vê, uma criança ou uma pessoa que a gente vê que fica sempre no cantinho, vamos tentar se achegar a essa pessoa e apresentar o amor de Cristo. Isso é importante, tá? Então, a tia está com muita saudade de vocês. Quero muito poder revê-los, mas deixo aqui o meu abraço apertado e um grande beijo para vocês. E a gente se vê mais pra frente, tá bom? Um abraço, um beijo. Tchau!